Dando continuidade aí, né, às propriedades de matrizes, né, as operações entre as matrizes, a propriedade aí da multiplicação, né, o método associativo diz o que, né, que A vezes B vezes C é a mesma coisa que eu disser que é o que, né, A vezes B que multiplica C aí, né? A distributiva à direita, certo, que seria A vezes B, certo, e A, né, a vezes B, certo? Mais A vezes A. Que é a mesma coisa que eu disser o que é A vezes B mais A vezes C. Certo? Opa, aqui faltou um C aqui. Aqui é um C, certo? A vezes B mais A vezes C. Certo? Então isso é chamado de distributiva direita, certo? A gente fazendo a distributiva direita, a distributiva esquerda vai ser o que, né? O B vezes A, certo? Mais C vezes A. Então isso é distributivo, né? Isso aí tranquilo, né? Não tem dificuldade nenhuma aí. Então o elemento neutro é o que, né? A matriz vezes a identidade, que é igual à identidade, né? Vezes essa matriz, que é igual à própria matriz. Onde, né, a identidade, né, IN é a matriz o que? Identidade de ordem N aí. Beleza, aí a gente pode, né, ver o que é multiplicação de matriz por um número real, né? Mais para frente a gente vai ver, né, multiplicação por um produto escalar, né? Achar aí autovalores, né, e autovetores, né, através aí, né, na verdade achando, né, um alto valor que seria esse número real, né? Que é o que, né, um produto escalar. No caso aqui primeiramente a gente está vendo, né, a multiplicação de matriz por um número real. Então, onde a gente obtém a matriz, né, de cada elemento da matriz, conhecida como multiplicando pelo número real aí. Então, a gente tem a matriz A, que é 2, 1, 3, 4, 2, 1, né, multiplicando aí por um número real, certo? Multiplicando essa matriz por 2. Então, nada mais que eu pegar o 2, certo? Fazer isso daqui, ó. Mesma coisa que 2, que multiplica aí 2, 1, 3, certo? 4, 2, 1. Beleza, então agora é só fazer a distributiva, né? Como que se fosse uma distributiva, né? À esquerda, beleza? Então, simplesmente fazendo a distributiva, né? O 2 multiplica o 2, né? Então isso vai ser o que? Né? Abrindo a nossa matriz, vai ser 2 vezes o 2, certo? O 2 vezes o 1, beleza? E o 2 vezes o 3. Então a gente multiplica esse, né, esse número real, né? Por um número real, né? Por cada elemento entre si. Então a gente vai ser aqui 2 vezes 4, certo? Né? E 2 vezes 2, aplicando a distributiva, né? Sem segredo algum. E 2 vezes 1, certo? Então isso vai me originar, né? Vai me dar uma matriz, o que? De 4, né? 2, 6, certo? 2 vezes 4, 8, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2 aí. Então isso aqui é a nova matriz multiplicada por um número real. Certo, então algumas propriedades também, né, utilizando esses números reais, né, M e N, né, para multiplicar matrizes do mesmo tipo, né, A e B. Temos as seguintes propriedades aí, que M, certo, que multiplica N vezes A é igual ao que? A M vezes N que multiplica o A. Então essa é uma maneira, né, associativa que a gente já conhece. E M vezes A mais B, a mesma coisa que eu disser, o que é M vezes A mais M vezes B, aplicando a distributiva à esquerda, e a mesma forma aqui, né, aplicando a distributiva à direita. E multiplicando um número real igual a 1, né, vezes essa matriz, vai ser própria a matriz aí em si. Né? Isso aí, né, coisa, né, bem básica, muito tranquilo. Então agora entramos aí em matrizes e determinantes, certo? Então agora nós iremos falar um pouquinho mais daquelas diagonais principais, né, e aquela diagonal, né, secundária. Não diagonais principais, né, que existe somente uma diagonal principal e uma única diagonal secundária aí. Então o número real recebe o nome de determinante quando está associado a uma matriz quadrada. Uma matriz quadrada pode ser representada aí por A, né, de M vezes N, onde M é igual a N, certo? Então, determinante de matriz de ordem 1. Então, a matriz quadrada de ordem 1 possui apenas o quê? Exatamente isso, apenas uma linha e uma coluna.
Então, sendo assim, né, o seu determinante corresponde ao que? Ao seu próprio elemento. Então, um exemplo aí, a gente tem né, o determinante da matriz 5 é o próprio 5. Por quê? Né? Porque ele só tem somente, né, uma linha, né, e uma coluna, certo? Então, o próprio elemento, então podemos dizer que chamar essa matriz aí vamos chamar a matriz de Y, né? Essa matriz Y é igual ao que é uma matriz, né, uma matriz unitária, certo? Que a gente multiplica, né? Quem que é o determinante dessa matriz? É o próprio 5. Perfeito? Então isso aí é uma matriz unitária que possui uma linha, né, e uma coluna. Então, determinante aí de matriz de ordem 2, aí começa a aparecer a nossa diagonal principal e a diagonal secundária, certo? Que é onde o que, né, de ordem 2 possui duas linhas e duas colunas, né? Uma matriz genérica é representada por. Então, a matriz A é igual a A11, né, A12, A21, né, A22. Lembrando que esses aqui são o que? Os elementos, né, dessa matriz aí. Então a diagonal principal é a diagonal onde que os seus elementos, onde a gente tem que m é igual a n, certo? Então por que m é igual a n, né? Então a gente tem aqui de forma genérica a igual a m, né? N aí. Ou vamos dizer de a, certo? De ij, certo? Quando a gente tem, né? O que representa essa diagonal principal? Quando i for igual a j, né? Como a gente diz que m é igual a n, certo? Então, 1 é igual a 1, certo? E 2 é igual a 2. Então, aqui está a nossa diagonal principal. Então, aqui é a diagonal principal, certo? E aqui, consequentemente, né, a nossa diagonal, né, secundária aí. Então, beleza. E a determinante? Como a gente calcula a determinante dessa matriz de ordem 2 aí? Né? Que possui duas linhas, duas colunas, tranquilamente, certo? Então a diagonal principal corresponde quem? Quem são os elementos da diagonal principal? Certo? Os elementos da diagonal principal vai ser os elementos A11, certo? E vezes quem? Vezes o A22. Então esse é o elemento, né, da diagonal principal. Tranquilo? Então, beleza, né? E quem que são os elementos aí da diagonal secundária, né? A diagonal secundária vai ser o A, né, 2, 1, né, vezes o A1, 2. Lembrando que de maneira associativa, eu posso tanto fazer o elemento A1, 2 vezes o A2, 1, né? Isso vice-versa. Lembrando que, né, no cálculo de determinante, né, a gente pega o que? Multiplica a diagonal principal, né, e subtrai aí da diagonal, né, secundária. Isso lembrando o que, né? Aqui a gente vai ter a nossa determinante, né, dessa matriz A. Então a gente faz o processo de multiplicação entre os elementos A1, né, que é a diagonal principal, menos o produto entre, né, os elementos da nossa diagonal secundária aí. Então temos aí que a determinante de A é igual ao elemento A11 vezes o A22 menos quem? Né, o elemento A21 vezes o A12 aí. Então, exemplo aqui, como a gente calcula o determinante dessa matriz, certo? Então, para calcular o determinante dessa matriz, né, temos que fazer o quê? Né? Olha, observar primeiramente, né, que tipo de matriz. Então, essa matriz M é uma matriz aí 2 por 2, perfeitamente. Então, ela vai me dar, né, uma determinante. Então, aqui utilizando aqui, né, a multiplicação aqui a gente tem a diagonal principal, né, aqui a diagonal, né, secundária aí. Então, basicamente, podemos dizer que a determinante aí de M, né, da matriz M, vai ser igual ao quê? Né? O produto entre, né, os elementos da diagonal principal. Então, vai ser 1 vezes menos 1, perfeitamente, menos quem? Né? Opa, menos a diagonal secundária, né? O produto dos elementos da diagonal secundária, que vai ser o quê? Né? O 2, né, vezes 3 ou 3 vezes 2, né? A ordem não altera aí, né, o resultado. Tranquilo? Então, 2 vezes 3, então temos que o determinante, né, da matriz M
é igual a quê? 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, menos quem? 2 vezes 3, 6. Então a determinante, né, dessa matriz é igual a menos 7 aí. Então sem dificuldade, né, muito simples, muito bacana. Então aqui vamos aprofundar ainda mais um pouco. Mas e aí, né? E quando nós temos, certo, né, uma matriz de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, certo? Ela pode ser utilizada, né, pode ser calculada utilizando o que? A regra de Sarros. Né? Mas o que é essa regra de Sarros aí? A gente vai ver, né? Não esquenta a cabeça, vamos com calma aí. Então a determinante de B é a mesma coisa que eu fazer, né, o produto entre a diagonal principal, ó, vai ser o A vezes esse primeiro elemento, vezes esse elemento A22, vezes o elemento A33, mais quem? Né, o elemento, né, A12 vezes A23 e A31. Mas como 31, né? Calma que nem eu falei. Mais A13 vezes A21 vezes A32 menos, certo? Agora já indo fazendo a diagonal secundária. Então a gente tem aí que A13 vezes A22 vezes A31. Beleza, né? Então isso aqui, né, seria essa representação, mas da onde que nasceu isso daí? Então, lembrando, né, determinantes de matrizes de ordem 13, utilizamos aí, né, a regra de Sarros. O que seria essa regra de Sarros aí, pessoal? Né? É o método que é extremamente prático, utilizado para encontrar determinante de uma matriz quadrada do que? De ordem 3. De ordem 2 eu preciso utilizar, né, a regra de Sarros? Não, não precisa, né? Não é necessário. Na verdade, não tem a necessidade de fazer isso daí. Sendo determinante um número associado a uma matriz quadrada e seu cálculo depende da ordem da matriz. Se for 2 por 2, a gente calcula normalmente, né? Então, a regra de Sarros utilizada aí é uma matriz quadrada de ordem 3. Perfeito. Então, para encontrar o determinante de uma matriz quadrada genérica, né, do tipo 3 por 3, né, 3 linhas e 3 colunas, fazemos a seguinte operação aí. A gente tem esse elemento, então através da regra de Sarros, né, pelo método prático de Sarros, a gente faz o que? Um elemento, né, uma matriz de ordem 3 por 3, a gente faz o que? A gente vai pegar as duas primeiras colunas e vai repetir aqui, né, do lado aqui, ó, A21, A31, certo? E o A12, certo? A22 e A32 aí. Perfeitamente, agora é só fazer o que, né? Então, fazendo essa diagonal principal, certo? Então, a gente faz primeiro o processo da soma, né? Sempre com as diagonais, essas aqui são as diagonais principais, certo? Então, resultou o que? Nesse intervalo aqui, ó, né? Que vai ser A11 vezes A22 vezes A33, mais A12 vezes A23 vezes A31. Mais quem? A13 vezes A21 vezes A32. Beleza, essa aqui é a nossa diagonal principal. Depois é somente fazer o que não tem dificuldade nenhuma. Fazer o que é diagonal, né, secundária aí, ó. Sem dificuldade. Então a diagonal principal, certo? A gente vem somando, né? E a diagonal secundária a gente vem, né, subtraindo. Tranquilo? Então, assim que eu falei, o primeiro passo é repetir ao lado da matriz as duas primeiras colunas. Então, a gente repete essas duas primeiras, né, ao lado da matriz. Segundo passo é multiplicar os elementos, né, que estão aqui na diagonal, aqui, né, diagonal principal. Depois, o que, né, a gente faz, né, o terceiro passo é multiplicar aí pela diagonal, né, a direção da diagonal secundária. Lembrando que a diagonal secundária a gente vem com o sinal negativo e a diagonal principal com o sinal positivo. Então é a diagonal principal menos a diagonal secundária, que isso é igual a nossa determinante. Perfeito? Então eu volto aí no próximo vídeo para a gente, né, falar um pouco mais sobre essa parte de determinantes. Tranquilo? Então um grande abraço aí a todos.